Ninguém anuncia em voz alta, mas isso muda o clima do dia inteiro sem pedir licença. Você apaga a luz do quarto, deita de lado, encosta a cabeça no travesseiro e a cabeça, em vez de desligar, engata uma quinta marcha invisível. É aquela hora em que o teto do quarto vira uma tela de cinema meio borrada onde passa o filme de todas as escolhas que você fez até aqui. E aí vem aquela pergunta, bem fininha, que não faz barulho mas ocupa o quarto inteiro. Será que eu tô perdendo a vida nisso? Será que o tempo tá passando e eu tô só administrando os dias em vez de viver de verdade? Antes de tentar dormir, você com certeza pegou o celular por puro reflexo. Abriu o feed do Instagram sem procurar nada em específico, só pelo tique de ver se o mundo continuava girando enquanto você estava ocupado demais tentando respirar. E aí você viu aquela foto de alguém que estudou com você lá atrás, ou de um completo desconhecido que parece ter 30 anos a menos e a vida milimetricamente perfeita. E a dúvida morte, será que todo mundo entendeu alguma regra básica da existência que eu esqueci de ler no manual? Você deve estar pensando que é exagero de uma terça-feira qualquer, mas não é. É aquela sensação esquisita de que você tá sempre correndo atrás de um bonde que já passou da curva faz tempo. Sabe quando a gente olha para o próprio quarto, para a rotina montada, para os mesmos lugares de sempre, e pensa, será que é só isso? Será que os meus dias vão se resumir a essa engrenagem que gira sozinha, onde eu sou ao mesmo tempo o motorista e a carga? A pergunta na sua cabeça agora é bem específica. Será que eu tô investindo meu tempo nas coisas certas, ou eu só tô ocupando espaço para não ter que encarar o vazio de não saber para onde ir? É um incômodo meio mudo. Não é uma crise daquelas de novela com trilha sonora dramática, é só um cansaço morno. Um desgaste que não sai no banho e não some depois de um fim de semana inteiro dormindo até tarde. Lembra daquela cena clássica do filme O Show de Truman, quando o personagem principal, vivido pelo Jim Carrey, começa a perceber que as paredes do cenário dele têm limite? Ele tá lá no escritório, fingindo que a vida é normal, até que ele repara que a rotina das pessoas ao redor se repete na mesma hora, que o rádio do carro repete a mesma notícia, que o mundo dele é uma engrenagem fechada e ensaiada. É exatamente essa sensação de olhar para a própria vida e achar que a gente tá só decorando falas de um roteiro que outra pessoa escreveu. Baruch Spinoza, um filósofo holandês do século XVII que passava os dias polindo lentes de óculos enquanto pensava na imensidão das coisas, dizia que a gente passa a maior parte do tempo lamentando o que não tem e temendo o que pode perder, sem nunca habitar de verdade o agora. Spinoza falava de uma coisa chamada conatus, um esforço meio desesperado que todo ser vivo tem de continuar existindo, de manter a própria vida intacta. Só que a gente confunde continuar existindo com ficar no piloto automático. A gente protege tanto a rotina, o conforto, o lugar seguro, que acaba construindo uma redoma de vidro ao redor da própria história. E aí a gente olha para os lados e percebe que o tempo não avisa quando tá acabando. Ele só vai escorrendo. É igual quando você abre uma aba no navegador do computador e vai acumulando tanta página aberta que o aparelho começa a travar, o cooler faz barulho e você não sabe mais qual aba tá tocando aquela música chata em segundo plano. A sua cabeça tá exatamente assim, 30 abas abertas ao mesmo tempo, nenhuma música tocando direito, e você com medo de fechar alguma coisa importante por engano. Será que se eu largasse tudo o que me prende a esse ritmo eu ia finalmente achar respiro, ou eu só ia descobrir que o problema não é o cenário, sou eu mesma carregando o meu próprio tédio para qualquer lugar? Essa é a dúvida que a gente empurra para debaixo do tapete toda vez que o despertador toca de manhã. A gente prefere a segurança da dúvida conhecida do que o risco de uma resposta que mude tudo. Porque se a resposta for sim, você tá perdendo tempo. O que a gente faz com o resto do dia? Será que no fundo eu tenho medo de brilhar ou eu só tenho preguiça do esforço que dá a ser interessante? Antes de dormir, você fica olhando pro teto escuro e se pergunta, será que todo mundo finge essa segurança toda ou só eu me sinto uma farsa completa? A pergunta na sua cabeça agora é bem simples. Será que eu tô desperdiçando os meus melhores anos numa vida que eu nem escolhi de verdade? Ou será que eu inventei esse drama todo só porque a minha tarde tava meio monótona? A gente fica esperando um grande momento de clareza, como se a vida fosse um filme do Christopher Nolan onde de repente tudo faz sentido, as músicas épicas entram de fundo em Interestelar e você entende a mensagem cósmica do universo. Mas na real a vida é mais parecida com Divertidamente, um painel de controle meio caótico onde a alegria e a tristeza ficam brigando pelo botão vermelho enquanto a gente só tenta não perder o horário do ônibus. E aí você se pega pensando, será que eu sou a única pessoa que se sente absolutamente perdida enquanto todo mundo parece ter um manual de instruções secreto para existir? A gente busca no Google coisas esquisitas às 3 da manhã, procurando um diagnóstico, um sinal, um atalho que explique por que o peito aperta sem motivo nenhum. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard falava que a ansiedade é o tédio da liberdade, essa vertigem que dá quando a gente percebe que pode escolher qualquer caminho, mas não faz a menor ideia de qual deles não vai dar em lugar nenhum.
É aquela sensação de estar na beirada de um trampolim olhando para a piscina, sabendo que a água tá fria, que todo mundo tá olhando, e que o pulo é inevitável. Você fica paralisada na beirada, pensando se vale a pena pular só para ver se sabe nadar. A verdade é que a gente passa tanto tempo ensaiando o que vai dizer, planejando o que vai fazer, esperando o momento perfeito para começar a viver, que o presente vai escorrendo pelos dedos feito areia seca. E quando você pisca, o domingo à noite já voltou, o café já esfriou na xícara em cima da mesa e o relógio continua tic-tac, implorando por um pouco de coragem. Mas calma. Ninguém tem a resposta certa gravada em pedra. A vida não é um problema de matemática para ser resolvido, é só esse espaço meio esquisito entre um suspiro e outro onde a gente tenta fazer o melhor que pode com as ferramentas que tem. Então fecha essa aba do navegador que tá travando o seu cérebro, levanta da cadeira, toma um copo d'água fresca e vai dar uma volta. A vida não vai esperar você se sentir totalmente pronta para começar. Você deve estar pensando enquanto olha para o teto às 3 da manhã. Será que eu tô perdendo os meus melhores anos tentando descobrir o que fazer da própria existência? É aquela neura que aperta o peito na escuro do quarto, com o brilho azulado do celular iluminando a cara, enquanto você consome a vida dos outros e pensa: será que todo mundo entendeu o manual de instruções menos eu? A pergunta na sua cabeça agora é bem direta. Será que eu sou a única pessoa no mundo que se sente completamente perdida e atrasada para uma corrida que ninguém sabe nem onde é a linha de chegada? A gente fica com aquela sensação meio show de Truman, sabe? Como se todo mundo estivesse atuando num grande roteiro estruturado e você fosse a única pessoa que esqueceu o texto e entrou no palco no dia errado, vestindo a fantasia errada. E antes de fechar os olhos para tentar dormir, ainda surge aquela dúvida clássica que fica latejando. Será que se eu largasse tudo e começasse do zero em outro lugar, o vazio sumiria ou ele só iria na mala comigo? É o tipo de pensamento que a gente nunca fala em voz alta para não parecer fraco ou ingrato. O filósofo grego Epicuro já dizia que a gente passa a vida inteira calculando o mal que traz paz, correndo atrás de um fantasma de sucesso que nem é nosso. Sabe aquela cena de Toy Story em que o Buzz Lightyear descobre que é só um brinquedo na caixa e entra em parafuso achando que perdeu a missão cósmica dele? A gente é exatamente igual. Fica frustrada porque a vida real não tem trilha sonora heróica, nem crédito subindo no final de um dia difícil. Mas quer saber a verdade mais leve disso tudo? Talvez o erro seja justamente achar que existe uma missão secreta esperando para ser cumprida. A vida não é uma missão de resgate espacial, é só essa tarde meio cinza de terça-feira, o barulho da chuva batendo na janela da cozinha, o cheiro de café coado e o privilégio meio assustador de poder inventar o próprio caminho à medida que a gente caminha. Então respira fundo, desliga essa cobrança interna que não leva a lugar nenhum e vai tomar um gole d'água. Está tudo bem não saber de tudo. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.